isso aqui toma um Rivotril e fica assim, olha como é que fica. Tomou hoje? Não, hoje tu tomou? Claro. Nossa, eu queria... Sai, Gabriel. Tu bebe? Tá no ar, hein? Eu bebo um pouco, mas... Vai, Rafael! Rapaz, a gente não pode nem abrir uma cerveja que já bota no ar pra gente. Já estão explanando aqui, né? Papo do Subúrbio é assim, galera, é informal. A gente tá aqui na Ilha do Governador, faltando luz pela segunda vez. Estamos aqui resilientes na persistência, contando com toda a colaboração da Eleci, que atravessou o Rio de Janeiro pra falar, pra brindar a gente com a musicalidade dela. Um violão ali esperando e a música também esperando, mas a luz vai vir, né? Vai colaborar agora dessa vez, a gente vai seguir. E vai seguir falando do que ele se quiser, porque eu comecei já 2 vezes perguntando sobre a influência musical familiar, que a gente vai ter que abordar. Qual é o seu trabalho? Mas ele agora vai falar o que ela quer. A luz vai ficar, vamos fazer um trabalho forte para... Fala outra coisa, pra você falar eu acho que o destino tá pedindo pra gente falar de outro assunto. Leci, querida, agora quem vai te agradecer sou eu. Muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado pela sua paciência com toda essa conjuntura. E vamos falar de música, que é coisa boa, né? Vamos botar esse astral lá pra cima. Obrigada, gente. Obrigada por estar aqui. Eles estão rindo. Gente, eu já falei 2 vezes obrigada e eu vou agradecer 1 vez, não tem problema. Gente, muito obrigada, né? Eu gosto. Eu também vou falar obrigada. Eu adoro aparecer no palco, adoro. Bom, eu tô nesse momento de volta ativa, né? Andei parada por um tempo esse ano por problemas de saúde. E acabei de lançar um disco novo. Então já voltou com força total. Voltei com força total, uma coisa muito louca, assim, né? Tipo, foi em setembro que eu saí do repouso da cirurgia e aí já em outubro fiz 3 shows em São Paulo. E agora em novembro fiz... Era um projeto do PROAC, né? Que é um edital do estado de São Paulo. Eu tava morando lá, né? Agora eu voltei pro Rio, porque ninguém aguenta, né? Carioca. Carioca suburbano em São Paulo fica meio perdido. Ninguém me escute, mas não dá. Só pra gente. Só pra mim. Aí eu voltei, tô morando em Laranjeiras agora. E fiz um disco, acho que foi no final de 2023 que eu gravei e ele foi lançado por conta desse problema que eu tive, só foi lançado agora, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra. Caramba, e já tem música pra gente tocar agora. Chama Chamar o Astral. Atlântico Negro, o nome do Olha disco. que música, que nome lindo. Veio a inspiração daquele livro do Paul Gilroy, Sim. né? E essa vontade minha já há muito tempo de fazer um trabalho falando desse tema, né? Do que é, na verdade, a minha narrativa, o meu olhar, a minha vivência e a construção dessa vivência com as outras pessoas, com os músicos com quem eu cruzei, com a minha família, com a minha ancestralidade. Mas essa coisa pensando em ancestralidade dessa maneira, assim, circular e viva e muito atravessada por 1000 coisas, né? Sem ter um olhar, assim, engessado, né? Sim. Disso. E aí, a princípio, eu fiz um show com esse nome em São Paulo, em 2022, que teve a participação da Laíde Costa. Que Nossa! Que foi um sonho, eu sou fã dela, assim, foi uma referência muito importante para mim. Quando eu tinha uns 7, 8 anos, ela lançou um disco chamado Amiga de Verdade. E tinha uma foto dela, assim, bem de close, assim, no rosto de close, na capa, assim. E é aquela geração, anos 80, né? Só loura na TV e tal. Tipo, era um dos poucos lugares em que eu me vi, assim... Eu me via nas capas, né? Porque desde muito criança eu sonhava ser cantora. Então... O sonho virou realidade. Virou. Aí, mas ela tinha essa coisa dessa nobreza, dessa sofisticação, de não ter nenhum vínculo com o mercado, de ter realmente muita liberdade também em relação ao fato de ser uma cantora negra. Então, tudo isso me influenciou muito. Assim, acho que eu tive muito... sabe, aquela sensação de, puxa, eu queria seguir como um modelo mesmo, assim, sabe? E então tinha uma música que eu cantava, chamava Teus Olhos, Meu Lugar, do Toninho Horta e do Ronaldo Bastos.
E eu cantava pequenininha. E era do disco dela. E meu pai me levou uma vez na casa do Carlinhos Delmiro, que era professor de violão dele. Morava na Rua Barão, lá no na Meia, Praça né? Seca. Não, ele morava no Meia também. Ele, o Hélio Delmiro, moravam no Meia, mas depois foi pra Praça Seca. E aí ele fazia aula com ele lá, aí ele não quis me mostrar que estava querendo isso, mas ele estava querendo, na verdade, mostrar pro Carlinhos aquela menininha cantando, né? Filha, canta pra ele aquela música. Mas eu não estava nem percebendo. Aí eu cantei, aí o Carlinhos... Aí esperou um momento assim, que estava só ele e meu pai, falou, bota essa menina para estudar. E aí então, sabe, é uma coisa, de uma certa forma, uma cantora e uma gravação que me levaram indiretamente para estruturar aquele estudo, né, de música e tal. Sim. Então, Você acho que foi estudou, tudo aquilo, né? muito forte, assim, foi tudo muito... Eu estudei com o Carlinhos depois, comecei a estudar com ele acho que eu tinha uns 13 anos. Caramba, bem nova, né? Ela tá me dando um gostinho de saber das músicas. E aí, depois... Então tem essa coisa. Nesse ano eu soube que o Carlinhos morreu e tinha perdido contato com ele. Foi quem me contou, foi o Ginga. E eu tentava ligar pra ele, não conseguia, só porque eu fiquei arrasada, assim. Porque era um cara que a minha base musical foi desse cara, assim. A coisa... Cara, o subúrbio, ele... Ele é rico. É tipo, é o ouro mesmo, assim, da parada, sabe? É muita gente incrível. É muita musicalidade, né? Muita gente da Zona Norte, sabe? Mas, enfim, aí resolvi fazer o disco com esse mesmo nome, desse show que rolou no Sesc Jazz Festival. Foi no Sesc Pompeia e no Sesc São José dos Campos. Aí... E o repertório dele era... O repertório eram compositores negros, sim. diversos. Sim. Milton Nascimento, Gil... Tinha música sua também? Tinha umas duas, mas a ideia a princípio era essa. Compositores negros, Tânia Maria... Mas brasileiros ou também atlânticos, caribenhos, para pegar esse... todo mundo brasileiro. Eu sou muito brasileira. Não quis pegar outra costa, o outro lado da costa atlântica, não? Eu sou muito brasileira. E Nós aí... temos muitos talentos brasileiros, né? Nossa, e muita gente, e muita gente que a gente aí visita pouco. Verdade. O Brasil visita pouco gente muito, muito preciosa, né? A Tânia Maria, por exemplo, é um exemplo, né? De uma cantora, pianista que é ovacionada lá fora e aqui ninguém conhece, sabe? Então, e aí foi uma das músicas mais... uma reação mais forte na plateia, sabe? Caraca. E aí, tipo... Só que aí rolou esse negócio. Eu fui convidada pelo Silvio Fraga para gravar um disco e... Para vocês entenderem, tem um pianista incrível, baiano, chamado Marcelo Galter. Ele fez a direção musical do show, junto com o Tarcísio Santos, que é um outro músico baiano também muito bom. E aí eu convidei ele para fazer a direção musical do disco. Só que assim, o show tinha uma formação enorme, eram 7 músicos, o disco eu queria fazer uma coisa mais concisa. E aí chamamos o Leidson Galter, que é baixista, irmão dele, e o Reinaldo Boaventura, que é um percussionista que parece que tem 1000 percussionistas ali. Uma figura incrível. Todos baianos. Então, e é muito curioso, assim, ouvir o disco e entender como a gente poderia ter super caído numa coisa de estereótipos da sonoridade carioca ou a sonoridade soteropolitana, entendeu? Sim. E é um disco muito universalzão, assim, ele é muito do mundo mesmo, sabe? Então é uma coisa dessa liberdade, como o Baraka fala, né, dessa coisa da música negra. Sim. Que a base da música negra é a improvisação, mas vindo dessa coisa da improvisação do negro na vida, né? Que o negro tem que improvisar para tudo, né? Para conseguir estabelecer a verdadeira liberdade, né? No mundo, sabe? Então a gente quis transmitir através de músicas, inclusive músicas que não têm letra, né? Então totalmente essa liberdade da música negra, sabe? Eu tô muito feliz com esse disco. Lançou agora, em novembro. 20 de novembro. Já tá nas plataformas. Não, e detalhe, 22, dia do músico. Né? Foi abençoado. E eu dou pra ouvir uma dela. Tu vai ouvir, mulher, calma, ela tá aqui nervosa, calma. Legal, não, mas eu vou puxar até um gancho que eu acho importante para nossa,
para nossa conscientização mesmo. A gente está falando em termos de, né, um mês da consciência negra, que evidentemente deveria ser o ano inteiro de uma luta antirracista fundamental, principalmente para nós brancos que, né, vivenciamos historicamente essa sociedade patriarcal que ainda se estabelece em uma série de esferas, inclusive no mundo musical, de forma preconceituosa, muitas vezes taxando, estereotipada, né? Mesmo. Mas eu tô trazendo essa pergunta porque hoje é um dia muito musical, né? Assim, esse mês é um mês muito musical. No final do mês, agora dia 30, a gente rememora a partida do Cartola, por exemplo, na década de 80, né? Tô falando de alguns nomes. Hoje também seria o dia da despedida de Grande Otelo, por exemplo, para pegar na importância musical que a gente tem nesse mês. Só que são muito poucas pessoas citadas quando a gente fala da influência cultural do movimento negro, desde, né, dos anos 50, e a década de 80 é uma década contundente para esse, né, embate pós-redemocratização, e é um momento que nomes fundamentais da musicalidade, e aí falando de estigma, muitas vezes no campo do samba, ou estigmatizados como, né, apenas ou restritos àquela área, vendiam milhões. Você pega um AGP da vida, que era né, você pega a Jovelina, estou falando de nomes que eram fundamentais para a nossa trajetória musical e que muitas vezes foram colocadas em uma ou outra prateleira. E nomes como o próprio Pixinguinha, que era um cara que podia tocar de tudo, e que você coloca ele, às vezes, em uma única prateleira do samba choro. Então eu ia pegar exatamente esse gancho, porque você foi falando de influências musicais, e quando a primeira vez que a luz faltou, a gente estava falando dessa influência na tua casa, que você via compositores chegando, trocando. A tua forma de ter contato com essa gramática, né, da improvisação cotidiana, da vida, né, das famílias negras, ela também se mostrava através desses contatos, desses caminhos que seu pai, de certa forma, abriram ali para você? Com certeza, né? Eu acho que eu tive alguns privilégios, digamos assim, porque a gente vai, na verdade, percebendo como essa coisa de uma estrutura econômica e social, né, que tem poucos recursos, né? Isso é como se cada geração da família vai levantando um degrau, levantando um degrau, levantando um degrau. Então, de uma certa forma, eu tive uma certa vantagem, porque eu tive alguns apoios das minhas irmãs também. Você é a irmã mais nova? Eu sou a mais nova. De quantos? Somos três mulheres. Mas aí você muda o ciclo da família toda, né? Então, você vê, por exemplo, o meu pai, dentro da família, ele foi o primeiro a entrar numa universidade. De toda a família. Tanto da família materna e paterna. Já mudou. A minha irmã, Camila, que hoje é psicóloga do Tejan, mora em Manaus, ela se formou pela UERJ e fez mestrado na UFPB, porque ela morou um tempo grande em João Pessoa, né? A filha dela nasceu em Natal e tudo. Então, e eu sou a primeira da família a entrar num doutorado, sabe? Em música, que também tem isso, né? Exatamente. Tipo, talvez, não sei, mas talvez possa ter passado em algum momento na cabeça do meu pai querer seguir a música e não pôde, sabe? Então, e eu acho que tem uma coisa da formação que passa por aí. Eu falei dessa coisa de uma certa vantagem, porque eu pude fazer, por exemplo, aula de canto, ou um curso de música na Vila Lobos e tal. Fazia daquele jeito que o pobre faz, né? Tipo assim, enfrentando 2h30 de ônibus de Jacarepaguá, porque só tinha coisa na Zona Sul ou no centro, 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Que lugar de Jacarepaguá? Eu morava dos 3 aos 32 eu morei lá. Num condomínio que é conhecido como Espigão, fica em frente ao Rio Centro. Sim. Então, assim, ali, tipo, até pouco tempo passava cavalo, boi na rua, entendeu? Uma coisa quase que rural. E a gente tinha uma vantagenzinha também, porque tinha o Rio Centro, que tinha muito evento. Por exemplo, tinha um festival que chamava Rio Show Festival. Eu vi o Tom Jobim com a família Caymmi, tipo, Dorival Caymmi, cantando junto, Nana, Dori, Danilo, a banda nova e tal. Vi coisas muito, muito impressionantes ali. Mas era isso, eram coisas muito pontuais, né? Quando tinha esse tipo de evento especial, Rock in Rio também o terreno era do lado
do condomínio e tal. E quando a gente tinha que ver show mesmo desses artistas que a gente adorava, tipo, pega o busão, vai lá pro centro da cidade. No Projeto 6 e Meia, no João Caetano, no João Teotônio e tal. Era isso, sabe? Então... Você já sabia, nova, que você queria seguir essa carreira da música? Eu assim? sempre Eu te soube. perguntei, porque eu lembro de você cantando na formatura do curso de serviço social. E eu falei, aí que eu descobri, né, que quem era Elessi, porque... Mas daí até Elessi, né, fazer um doutorado em música, dar aula, fazer tudo que você faz na música, produzir, compor, tocar, até aí tem uma trajetória que eu queria que você explicasse pra gente. Eu sempre quis ser cantora. Eu não tenho um momento na minha memória que alguma coisa que me marcou, agora eu quero ser cantora. Não, sempre foi um sonho. Eu tenho, das memórias mais remotas, aquela coisa que eu falei de ver uma cantora na capa do disco e me imaginar como ali na capa, sabe? Eu não sei, é uma coisa que acho que tem a ver com a... E o com a coisa... teve apoio da família, né? Sim, e eu acho que tem a ver com a família, nesse sentido de como era o ambiente familiar, né? Que meu pai compunha o tempo todo, recebia gente, amigos em casa e muita movimentação. E eu via o meu pai compondo, né? Eu via o meu pai acordando de madrugada com a letra pronta e escrevendo direto, ou com uma música com letra e entrava no banheiro para não acordar. E eu tava sempre, porque eu era mó notívaga, né? A minha mãe ficava, vai dormir, que você fica acordando às 6 horas da manhã. E eu ouvindo rádio escondida, entendeu? Caraca. Então, às vezes, eu via esse movimento do meu pai gravando lá, entendeu? E aí, isso é uma coisa que você não tem como passar, né? Sem uma influência disso, né? E o improviso, apesar dessas aulas formais que eu tive, eu acho que tem duas grandes influências. Uma é o Carlinhos Delmiro, que eu já falei dele, assim, que foi meu professor de violão, foi meu primeiro... Quer dizer, eu tive outras 2 aulas de música, mas foram meio superficiais. O primeiro mesmo, assim, que foi um cara definitivo, foi o Carlinhos Delmiro, irmão do Hélio Delmiro, né? Sim. Ele morava na Rua Barão, na Praça Seca. E ele tinha uma coisa assim... eu pedia pra tocar as músicas. Eu quero tocar uma música, tipo, pirralha, tipo... Se enxerga, né? Quero tocar uma música do Toninho Horta, aquela harmonia toda... né? Aí o dedo quebra, né? Pra abrir aquele... E aí ele... Tá. Aí eu ficava... Ele tinha um carimbinho que ele desenhava... carimbava e desenhava o númerozinho do dedo e a posição das mãos. E eu fui aprendendo no decoreba. Mas a coisa dele é que era uma relação com a audição, com uma transmissão através de ouvir e reproduzir aquilo, né? E muitas vezes cantar o que você estava tocando. Então ele ficou muitos anos... Ele tocava e eu via ele tirando as músicas. Então ele ficava voltando. Na época não tinha essa facilidade que os jovens têm hoje, não. De programa que tira todos os instrumentos e você ouve só um instrumento, ouve só a voz. Tem como ralentar, tem como mudar o tom. Não tinha essa negação, entendeu? Era no tempo real. E aí depois chegou um momento que eu falei assim, Carlinhos, tira aquela música. Eu ficava pedindo pra ele tirar as harmonias das músicas que eu queria tocar. Aí até que ele falou, não, agora é você que vai tirar. Mas eu não sei. Ele falou, começa assim. Qual a primeira nota que você tá ouvindo aqui desse violão? E aí eu ia, a princípio, catando milho, assim. E depois eu fui aprendendo a tirar de ouvido. Então, isso é uma coisa que é uma relação que nas escolas, na universidade, a gente não vê isso. Uma supervalorização da escrita e da leitura musical que não é real. Pelo menos na música popular, assim. E a outra coisa foi imitar. Ouvir os cantores, imitar. Eu tinha muito uma coisa de me fechar no quarto e ouvir os cantores e ficar imitando os improvisos e imitando o som da voz, sabe? Chegar naquele som, naquele tipo de emissão, naquele tipo de timbre. Esse tipo de coisa me ajudou muito na minha formação. Então, eu acho que o improviso está nessa coisa do espírito. Sim. Né? Essa coisa que a gente não temos muito recurso, não temos nada de mão beijada, então a gente vai fazer isso com os recursos que a gente tem. E isso, no final das contas, nas experiências que eu tive, fui fazer uma prova há pouco tempo em São Paulo para dar aula no lugar e
E aí tinha que tocar umas músicas. Aí eu tirei de ouvido umas músicas e eu pensei assim, caramba, o que, na verdade, mais me ajudou a fazer essa prova foi essa formação. Essa formação informal. Sim. Entendeu? Então, deixa eu fazer uma pergunta, assim, já que você fez mestrado, doutorado em música, né? Também é professora, também é educadora. Como é que você acha que pode influenciar a música na educação básica, por exemplo? A importância. Por que é importante? A gente sabe que é importante. Eu acho que é importante. Eu tive uma experiência que foi, confesso, assim, bem desanimadora. Assim, durante a quarentena, eu passei num concurso para o Pedro II e dei aula online, acho que durante 6 meses. E eu dava aulas para turmas do 7º e do 9º ano. E eu fiquei muito apavorada, assim, eu não tinha muito uma noção. Acho que eu tinha uma visão um pouco romantizada em relação à formação musical. Eu acho que os jovens estão completamente deslocados, né, desse tipo de... Primeiro, da formação em si e consequentemente, saber da importância disso, né? Não tem nenhuma noção disso. Então, tinha coisas assim que eu vi que era... vocês que trazem uma música, aí o jovem escolhia se ia cantar, ou tocar, ou fazer alguma... E aí, quando a maioria escolhia cantar, teve um menino que cantou uma música lá, eu falei assim, que legal, que música é essa? Não sei. Quem canta? Não sei. De quem é? Não sei. Mas onde você viu? Vi num vídeo do TikTok. Então, eu acho que é meio essa base, assim. Eu acho que a gente tá num... Desculpe, assim, é o que eu acho. Assim, acho que está num momento trágico, assim, em relação à formação cultural. Tá tudo fragmentado, tá tudo acelerado, tá tudo... Muito essa coisa do instantâneo, né? Então... Daqui a 2 minutos muda, a música muda. O que tá no topo, daqui a 2 dias tá outra música no topo, né? Mas, sempre assim. Mas eu vou fazer uma parte na pergunta da Valesca, porque assim, como educador, eu acho que a gente precisa ter o acesso, né, democratizado à música de qualidade, porque hoje em dia a questão não é só acessar, né? Acessar nas redes sociais, nas plataformas, você tem, mas você não tem acesso à formação histórica de quem é aquele compositor, como ele se inseriu, quais foram as dificuldades e lutas que ele travou e estabeleceu para conseguir chegar até ali. Então, eu também acho que a gente precisa muito, cada vez mais, de uma formação cultural, de uma formação histórica, de uma formação musical atrelada a esse processo educativo, para que o aluno tenha, pelo menos, a possibilidade de conhecer grandes nomes, grandes compositores de referência. Hoje também, por exemplo, é o dia que o maestro Guerra Peixe se despediu da gente também em 1993. E é um cara que compunha para música erudita e que fazia arranjos para o Chico Buarque, para o Luiz Gonzaga. E as pessoas não conhecem, muitos alunos não conhecem a trajetória desse cara. Então, a gente... nessa experiência que eu tive no Pedro II, teve uma coisa que tem um currículo, um programa que você tem que seguir, tem uma apostila, né? E aí você vê muito, até nas turmas mais avançadas, de adolescentes mais, né, jovens mais velhos e tal, muito uma coisa assim, aqui você já vai ensinar, vai começar a entrar com harmonia, com alguns temas de teoria musical e, sei lá, e aí na turma mais básica você ensinar as figuras de som, figuras de pausa, coisas de... que a criança não tem nenhuma noção de nada, sabe? Então você vai falar sobre uma coisa abstrata que ela não tenha nenhuma intimidade com aquilo na audição, no contato direto com a música, porque música é som, sabe? E em relação à coisa histórica, piora mais ainda. E eu me dei conta de como eu era alienada, assim, em relação à realidade dos jovens, assim, porque eu comecei a falar, não, porque Elis Regina, porque o Chico Buarque, porque o Edu Lobo, aí, aquela cara. Aí, tipo, vocês não conhecem. E 7º ano, né? Menino de 11 anos, 12. 9º ano era 14, entendeu? Para tudo, vamos lá. Aí você começa a inventar, então você tem que meio que subverter aquele programa, não faz sentido. As pessoas precisam ouvir coisas, entendeu? Então eu dava muito vídeo, gravação, não sei o quê, e aí é muito lindo quando isso começa a ter um retorno, assim,
de jovens que vêm falar com você e manda mensagem, te acha no Instagram e manda mensagem, nossa, aquilo que você me mostrou transformou, não sei o que. A menina que era do Rio Grande do Sul, uma menina negra que vivia num meio de maioria branca, que sofria muito racismo e que a música salvou ela, não sei o que. Então, para ela aquilo... Como a música transforma, né? É a coisa pontual assim mesmo da história mesmo, né? Atravessa, a gente não pode ignorar isso porque isso atravessa essa formação. Não tem como não atravessar a formação de um jovem, né? Então, se você faz uma formação descolada disso, não faz sentido nenhum. Então, eu fui vendo como... E eu mostrei, por exemplo, para eles os festivais, que era uma coisa interessante de ver, porque é uma coisa... Não tem, né? Então, tipo assim, caraca, o cara tava bolado, tipo, mostrar o Caetano, né? Vocês não estão entendendo nada! Tipo, alguma coisa que eu saquei que eles iam ter um contato com uma música diferente da que eles consomem e que também, acho que no caso de alguma coisa que é meio cênica, né? Não era verdadeira, mas acho que tem um efeito... Quando a gente vê, tem um negócio impactante, né? Então, é muito, muito curioso, assim, as cenas ou tipo aquela curiosidade do áudio do Vandré falando da vaia, do sabiá e tal. Mas por que não tem a imagem, professora? E aí você falar sobre todo aquele contexto da ditadura... Então, isso tudo é muito forte, né? Ver como a música... a gente não pode pensar na música simplesmente dessa forma atrasada, né? Descolada da história, descolada do som, descolada de como a maioria dos maiores artistas do Brasil que fizeram a música mais relevante no Brasil são pessoas que não tiveram esse tipo de formação. Você pensar no grau de sofisticação de uma Clementina de Jesus, por exemplo, sabe? Não faz sentido nenhum em algumas formas. Não estou negando a importância de se estudar a música formalmente, de saber de harmonia, de leitura escrita, nada disso, mas é um negócio que a gente precisa... descolonizar o ensino, sabe? Tipo, é gritante isso. Isso está começando a mudar um pouco em alguns ambientes um pouco mais privilegiados, né? Como é a universidade ainda, que é super, ainda para muito pouca gente, né? Às vezes eu paro para pensar que eu estou fazendo doutorado e eu vi outro dia minha irmã que me mostrou, né? 0,2% da população tem acesso ao doutorado. Então você imagina, e é uma maioria branca, então imagine preto no doutorado, é uma coisa quase que impossível. E a gente está falando de uma sociedade que a gente tem pouco acesso à cultura de modo geral, né? A necessidade de sobrevivência para a grande maioria da população, né, às vezes restringe o que a gente está chamando de cultura de mercado. Evidentemente que a cultura se faz em qualquer ambiente, em qualquer processo, mas quando você está falando de conhecer um ou outro compositor, né, talvez isso seja um elemento. E a temporalidade, você estava falando, eu lembro, eu passo aquela cena muitas vezes quando estou falando de ditadura, do Chico e o Gil querendo cantar Cálice e o microfone sendo cortado, né? Então, tem essa necessidade de contextualização, porque são jovens, mas também tem às vezes a dificuldade de acessar mesmo, no sentido de alguém trazer para ele um material, né, para além dessa cultura de massa, por isso que eu falei de mercado, né? Isso que tá no TikTok, não tá nas principais redes que eu nem sei quais são. Mas eu acho que o trabalho do educador é esse. E eu fico triste, de certa forma, por a gente ter vivenciado como educador essa experiência de educar na pandemia, de forma distante. A educação pressupõe, já dizia o Paulo Freire, afeto, olhar, contato. Não existe educar um ato de amor. Então a gente tem que estar junto. E eu fico imaginando no campo musical. E pensar também como muitas crianças, mesmo numa escola que é um pouquinho... Você sabe que tem uma certa... crianças com uma possibilidade, assim, de uma estrutura melhor, né? Ainda assim, tinha muitas crianças bolsistas e tal, e que não tinham um acesso à internet, não tinha estrutura. Aí você vai fazer um exercício de gravação, não tem como gravar, não tem recurso, sabe? Então, uma coisa que ficou muito
elitizada mesmo, né? Ficou muito reservada para um grupo específico. E eu sinto isso. Eu acho que a gente tem muita coisa para avançar, mas eu acho que a gente precisa abrir para essa tentativa de olhar outras fontes de formação, de sair desse tipo de formato que na verdade que foi imposto pra gente, sabe, da gente que tem essa origem que a gente tem, construir uma nova estrutura, uma nova narrativa, uma nova forma de transmitir esse conhecimento. E eu vejo pessoas assim, hoje, por exemplo, na música, que vem de uma realidade de vida super carente, assim, e que são dos artistas mais incríveis que eu tenho visto na cena musical hoje em dia, como o próprio Marcelo Galter, que eu falei que foi o arranjador e diretor musical do meu disco e daquele show que eu fiz no Sesc Jazz, o Atlântico Negro, e que é de uma comunidade em Salvador chamada Pirajá, ele e o irmão dele, o Leidson Galter. O Castrinho é um cara muito interessante, é um cara de Belford Roxo, assim, super, de uma realidade super, né? Diferente. Carente mesmo, né? E fazendo uma música totalmente original, assim, que vem da construção dele, do meio dele, da gente um pouco sair desse lugar um pouco de que a pessoa teve acesso a uma cultura que foi construída e formada por uma elite carioca e tal. Não estava lá, e ele fez. E tem isso na música dele também, que ele tá ligado em tudo, sabe? E é isso. Na minha família também é a mesma coisa, a gente ouviu de tudo. Então eu inclusive sou dos anos 80, então eu não escapei da cultura de massa. Então, na minha música, na minha construção vocal também tem as loucuras que eu ouvia, que eu tive essa bênção de ouvir coisas como Hermeto Pascoal, essas coisas assim que uma criança é difícil a criança ouvir, ou as cantoras, Nana Caymmi, sei lá, Elise e tal. Mas aí eu também ouvia Xuxa, Trem da Alegria, claro. E Topodídio, e isso tá tudo, né? Topodídio foi demais. E isso tudo eu coloco, tá no meu canto, né? Porque eu tenho uma coisa muito de super mistura de tudo, né? Um pouco do humor, ou da fala, ou da interjeição, ou do ruído, tudo isso tá junto, né? Então acho que essa liberdade de criação é muito potente, assim, para transmitir o que realmente a gente é e não o que querem dizer que a gente é e o que a gente pode fazer, sabe? Nossa. Meu pai é de Madureira, a família do meu pai é de Madureira, mas acho que minha avó e meu avô paternos são de Minas, minha mãe é mineira, família... eu fiz há pouco tempo aquele teste de Genera, sim, né? Sim, tipo, Congo, Angola, Gritânia, né? Na parada. Tipo, minha avó materna era preta, bem preta. Meu avô era misturado, assim, tipo, tinha o olho verde, mistura de branco com preto. Acho que o pai dele era italiano, assim, sabe? E, então, essa coisa, assim, de pensar um pouco do que a minha mãe falava, do tipo, coisas do interior mesmo, né? Que minha mãe era da roça, de plantar coisa. E ela me disse uma vez que tinha uma coisa de... Às vezes em Minas ficava... Ela é de São João do Glória, né? Distrito de Muriaé. Eles andavam quilômetros do terreninho deles até o cruzeiro, na cidadezinha, com uma bacia na cabeça para botar água no pé do cruzeiro para chamar chuva. Caraca. E ela falava assim: minha filha, chovia mesmo! Sabe? E várias histórias assim, que são histórias que a gente vai... Que não tem via, não tem voz, isso, né? Isso tudo tá na minha música, isso tudo tá na nossa formação. Ou o meu pai também contando das coisas dele. Agora deixando curiosa com a música dela. Eu aqui nervosa pra ouvir.
Leci, Olha que nervosa, eu vou ser indelicado de perguntar se você pode tocar alguma coisa pra gente, se tudo você sentir à nervosa, vontade. ela tá falando É da porque ela não música, para isso, de pedir, aquilo. assim, e eu vou falar que deu um gostinho na boca agora, hein? Olha, tem um violão aí, Tem um violão, eu parece tô- que ele tá afinado, a gente ficou sabendo de uma história dessa. Eu tô, assim, já vou justificando aqui, eu tô muito tempo sem tocar, mas vou tentar tocar uma música que é uma parceria minha com a Yara Renó, que é uma compositora paulista. Chama Ávida. É uma música que eu fiz durante a quarentena, assim, tem meio que uma coisa de... como se fosse uma história de amor à distância, sabe? E eu fiz a música, ela fez a letra, tentando lembrar. Foi preciso estar tão longe num navio em alto mar, dias engolindo as noites pra eu poder te enxergar. Diante do corpo desejo. Eu errei tudo. Pera. Olha, se você quiser começar de novo, eu nem reclamo. Tá, Nem tá, Mas reclamo, tava gente, tão bonito. melodia maravilhosa. Lembrei. De novo. Foi preciso estar tão longe num navio em alto mar, dias engolindo as noites pra eu poder te enxergar. Diante do corpo desejo, a despeito do tempo de recolhimento, ilhas perdidas e peixes alados que dançam à noite em silêncio. Aves ávidas abrem asas, rasgando o céu, e a carne de um Deus, você. Fisgados na trama de dentro desses nós, mesmo distantes, amantes anos-luz. Bebo teu sal e me banho nesse azul.
potência. Gente, deixa eu voltar aqui que eu não sei pra onde eu fui. Depois dessa música, dessa interpretação, dessa voz, caraca, Leci, que coisa Que forte, potência, potente, hein? maravilhoso, muito bom. Muito bom. E saiu durante a pandemia. Foi. Caraca. Você vê, né? Eu fiz uma live, eu faço parte de do elenco de uma gravadora chamada Rocinante, maravilhosa. E durante a quarentena, acho que foi feito uma série de lives com os artistas da gravadora. Acho que era, sei lá como é que era o nome, uma coisa da Rocinante. E a Yara Renault me viu numa dessas lives. Aí ela mandou uma mensagem pra mim, tipo... Ele disse, eu quero ser sua parceira. Pelo amor de Deus, o que é aquilo? Eu quero ser sua amiga, eu quero ser sua parceira. Aí falou, fala qualquer coisa que você esteja vivendo, não sei o que. Aí eu troquei ideia com ela e saiu essa letra. Ela me mandou assim, de madrugada e tal. E eu Mas fiz você já a música... tinha feito, já tinha composto a música? Não, já saiu fiz a música sobre a letra dela. Ah, ela te mandou a letra primeiro. Ela mandou a letra primeiro. Caraca, que coisa forte. Mandou a letra. Entendi. Caraca. Não, eu fiquei curioso enquanto eu via você tocando, porque a gente já trouxe aqui hoje para a pauta de discussão nomes suburbanos do violão fundamental para a história. Já citamos o Ginga, já citamos os irmãos Delmiro, e eu queria saber como é que o violão se tornou seu instrumento. Porque você falou que seu pai tinha um contato com o acordeon, né? Inclusive o homônimo do mestre Luiz Gonzaga, né? Seu pai. Olha aí, coisa maravilhosa. Mas como é que você pegou e escolheu o violão como instrumento para sua composição? Como é que foi essa relação com o violão? Mais uma vez a coisa do improviso, né, nas nossas vidas, porque na verdade eu tinha muito fascínio por piano. Então, quando eu era novinha, eu via umas cantoras assim, tipo Diane Shure, eu acho que já adolescente, assim, mas outras cantoras que cantavam e tocavam, eu ficava deslumbrada, assim, queria aquilo, sabe? Mas comecei no violão porque era um instrumento que tinha em casa. Meu pai não tocou acordeão, era o pai dele que tocava. Desculpe, era perdão, meu avô Caramba. Sebastião Pedro da Silva. Caramba. E aí eu acho que ele viu, ou soube que meu avô tocava, alguma coisa assim. E a família do meu pai também tem uma coisa forte com a música, né? Tinha o tio Didi, que era da União de Jacarepaguá, que foi... né, compunha com um monte de gente da Portela, conhecia o pessoal da Portela e tal. E meu tio, Garibaldi, também é uma figura interessante. Está com 95, eu acho. Fez 95 agora em outubro. E ele sabe todos os sambas do meu tio, que ele fazia vários sambas enredos, sambas super extensos, ele lembra de tudo, assim. Mas enfim, aí... o que eu estava falando mesmo? Como é que foi essa questão do violão? Já tinha ali? Seu pai tocava vários instrumentos, você falou? Meu pai começou a estudar violão, né? E por conta de querer tocar e mostrar as músicas dele. Porque meu pai tinha muito mais uma relação com o canto, né? Tá. Então ele teve grupos de rock na juventude dele, e ele fazia arranjo vocal de ouvido. Era mais a voz. Aí depois ele começou a querer elaborar mais as composições e aí eu vi aquele violão ali. Então eu comecei a fazer, acho que com uns 12, fiz aula no Sindicato dos Bancários em Madureira, ali era perto da Portela. Depois eu fiz num cursinho ali. Né? Na Portela, né? Já tinha aquela. Aí depois fiz num cursinho, num sobradinho que tem assim, tipo, vindo da Taquara, aquela rua que se você vira à direita você dá no tanque. Sim. Era quase ali naquela curva ali, um prédiozinho que tem lá até hoje. Era uma escola de música ali. Eu fiz aula de violão ali, mas nada muito... Eu não conseguia muito dar vazão à música que eu realmente queria fazer. Então a aula do Carlinhos foi a primeira aula que foi mais definitiva, assim, pra mim, né? No sentido de saber mesmo de harmonia legal e a relação de ouvir e saber reproduzir aquilo, né? E aí depois, quase que simultaneamente, eu fiz a Vila Lobos, a escola de música Vila Lobos. Aí eu fiz piano. Só que era isso, assim, eu morava em Jacarepaguá, eu levava quase, às vezes, no 2 centro, Leci, que você fez? na Ramalho Ortigão, até hoje tem essa escola. E eu tenho uma pergunta pra ela no violão, né?
Aquela mesma pergunta. O violão tu levou pra onde? Olha só para deixar claro, para te contextualizar. Todo mundo que vem aqui fala, o Cláudio Jorge veio aqui e falou assim, né? Olha, o violão me levou para o mundo, porque através do violão. Aí todo mundo que vem aqui que toca, depois veio o Gabriel Mauro falou, porque através do violão eu conheci vários países. Aí todo mundo ela pergunta, onde é que o violão te levou? Eu quero comprar o violão só para me levar. É, meu filho, mas vai tocar com esse silêncio assim para tu ver até você sair. Pois é, eu sou mais cantora. Minha coisa meu instrumento mesmo é a voz e tal. Até os meninos que tocam comigo agora estão tocando nesse trabalho. O Ledinho, principalmente, fala assim, porra, teu violão, cara, tu tem que valorizar o teu violão é foda, não sei o que. Mas eu tenho uma coisa um pouco assim, eu tenho uma questão que é muitos, vamos lá, tentar falar sem ser maldosa com os coleguinhas, mas tem muita gente que fala assim, sou cantor, sabe? Acho que talvez a voz seja um dos instrumentos mais banalizados, né? Uhum. E é um instrumento muito precioso. E o Brasil produziu grandes cantores, muito grandíssimos cantores. Então, para mim, não dá para qualquer um chegar e dizer que canta ou que é cantor, entendeu? Então, eu também tenho um certo respeito por quem toca violão, de chegar e dizer que eu sou violonista. Eu toco violão, mas eu não me considero... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma beleza nessa coisa de uma construção mais espontânea, mais que é tipo assim, você se vira aqui e você, de uma certa forma, tem um lugar, contraditoriamente, eu mesmo me contradizendo, mas tem um lugar que é muito nosso, que é essa maneira que eu toco violão, sou eu que toco. Que eu você está confortável. É a forma como eu construí essa linguagem. Então, quando eu toco eu geralmente toco músicas minhas, né? Não toco músicas de outros compositores. Então, tem uma coisa muito também da digital ali, sabe? Mas é isso. Aí, depois eu acabei largando, porque para eu estudar piano, eu tinha que ter a chance de ter uma sobra de vaga de sala na Vila Lobos. Ou a única pessoa que eu conhecia que tinha violão era o padrinho da minha irmã, o Henrique. Que tinha piano. Que tinha piano, E aí eu tinha que sair de Jacarepaguá e ir pra... Era Brás de Pina que ele morava. Então eu acabei... Isso foi me desestimulando muito pela falta de grana, pela distância, para conciliar com os estudos e tudo isso. Então tudo foi muito... meio barra, assim, né? Essa coisa que a gente tem, né? De ser... Da vida real de uma pessoa classe média baixa e tal. Mas acabou que foi uma coisa interessante, assim, eu acho legal essa onda, assim, de uma mulher que toca violão. Sim. Eu acho que o piano tem um histórico, assim, de ser um instrumento para que tem o caráter de domesticar as jovens que queiram ser musicistas, mas tem uma coisa um pouco de... Não é um instrumento de difícil... Acesso. Deslocamento físico mesmo. Sim. Entendeu? Então, um pouco assim, você tem uma formação da mulher que tem... A mulher toca piano. Engraçado, você falou. E o violão tem um lance meio da rua, né? E o tipo de música que você canta sempre foi esse... O tipo de música? Sempre foi desde criança, você modificou durante a sua carreira, eu sempre tive uma formação muito diversa, muito, assim, um pouco dessa coisa que eu falei, né? De ouvir de Xuxa a Egberto Monte, entendeu? Então, muito... Aquele violão de milhares de cordas do Egberto. Nem sei quantas cordas tem aqui, meu Deus. É muito diversificado e muito de tudo mesmo. Mais música brasileira, porque eu amo o Brasil, amo a música brasileira. Acho que o Brasil tem muita coisa que precisa ser muito mais aprofundada. Quanto mais você conhece, mais você sabe que tem mais a conhecer. Entendeu? Mas é isso, eu acho que eu faço de tudo, assim. E gosto disso. Poderia gostar de repente, me dedicar a um gênero especificamente, mas nunca foi a minha, não. Sempre gostei de fazer de tudo. Eu achei interessante sua fala, porque eu fiquei refletindo aqui quando você falou, e olha como é que a gente não se dá conta, às vezes, dos nossos preconceitos, do nosso machismo também, né? Estrutural também, que você falou assim, realmente, o violão acaba sendo um instrumento, né, mais vinculado aos homens. Eu fiquei lembrando aqui, lembrei de violão de sete, lembrei do Dino, lembrei do Yamanduca, mais contemporâneo, lembrei do Rafael Rabelo, mas realmente, de fato, a gente ou fala pouco, ou evidentemente não dá o devido espaço
para as mulheres, né, como instrumentista de violão. Eu lembrei de muitas cavaquinistas mulheres, né? Agora, eu lembrei da Nilce, da próxima Luciana Rabelo, mas com relação ao violão, eu tive uma certa dificuldade de lembrar de um nome. E tem gente, né? Tem a Rosinha de Valença. Claro. Hoje vai ter um show de uma violonista chamada Gabriele Leite. Opa, aonde? No Rival. Olha aí, hoje, ó, você que está assistindo aqui, ó, mais tarde no Rival, vai para lá direto, 19h30. Ela é uma violonista clássica, genial, tá super abrindo, assim, campo né, do trabalho dela, né, no mundo. Ela está fazendo, se não me engano, mestrado nos Estados Unidos. E lançou um disco por essa mesma gravadora que eu faço parte, gravadora Rocinante. Tem a Samara Líbano, né, que toca sete cordas. Verdade. Que mais? Tem tanta gente. Eu sinto que às vezes a gente até, mesmo sabendo disso, que tem muita gente, a gente se vicia em chamar sempre as mesmas pessoas, sabe? Então, às vezes também tem algum lugar em que, já que a gente está no século XXI, né, pelo amor de Deus, estamos tentando modificar as nossas atitudes e o nosso olhar para o mundo. Acho que é muito importante a gente tentar fazer esse exercício de realmente fazer outros laços, né? E da gente estar mais presente. Então, acho muito curioso isso, assim, Eu agora estou num trabalho em que a formação, fora eu, que sou mulher, né? Mas toda a formação de músicos, homens, né? Eu já ia perguntar se você está com um trabalho novo, né? Sim. E fala um pouquinho dele pra gente, como é que é. Tem show aí pra gente também, show. prestigiar já em breve. O show do disco, infelizmente, não temos esse ano. A gente tá no radar, assim, pro ano que vem. Mas a gente lançou dia 20 de novembro, nas plataformas digitais todas. Vai ter vinil também, bem lindo. Que legal! E a gente gravou ao vivo no estúdio Rocinante, né, em Araras. Foi uma experiência incrível. Então também tive essa experiência de gravar violão pela primeira vez. É o meu 6º disco de carreira. Eu nunca tinha cantado e tocado num disco. Mas já tinha feito violão separado, depois a voz? Não. Nunca. Não. Em disco, sempre alguém fazia. Mas ela vai dar uma palhinha no disco. Essa que eu cantei, Ávida, é desse disco. Já ela novo. tá nesse disco. Mas já tá nas plataformas. Tá nas plataformas. Quem quiser assistir vai pra onde? Quem quiser ouvir, quem quiser curtir. Tem no YouTube, tem no Spotify, tem no Deezer, tem no Só botar Atlântico Negro, Atlântico Negro. Yeah. Tá lá. Dá pra também saber das notícias de shows meus no meu perfil do Instagram, ilessi.oficial. ILESSI. Ó, se liga aí, a gente vai botar aqui embaixo ilessi.oficial, hein? Tem curtir, compartilhar, Lessi, ouvir. Papo de Subúrbio também. Papo de Subúrbio também, né? Tá se aproveitando, né? Você é fogo. Não dá, pode dar uma brecha, cara. Pode dar uma brecha. Tem um show que eu vou fazer, mas não é do disco. Dia 7 de dezembro eu ainda vou especificar. Fica ligado na minha página no Instagram. O lugar certinho é porque é um evento do CCBB, mas vai ser na rua. Oh, caramba, que bacana. Legal. E aí eu tenho um grupo chamado Selva Lírica, que é maravilhoso, meus amigos queridos. Thiago de Melo, Cláudia Castelo Branco, uma mulher aí, pianista. E Demarca. Mais desse grupo, como é que fica? Como é que são? Tem quem um perfil. Quem toca? Todos nós tocamos e cantamos. Que legal, tipo roupa nova. Olha só. Não, nada contra roupa nova, não. Todo mundo canta, todo mundo toca, não é? Mas geralmente um conjunto musical é assim. Não vem questionar, não, que eu tô certa, tá? Todo mundo toca, todo mundo canta. Nesse sentido. Rafael já pode me cortar aqui. E a gente vai fazer esse show já depois de muito tempo. A gente tava muito tempo sem tocar junto. Você vai no violão? Não sei se eu vou tocar, não. Acho que eu vou só cantar nesse show. Mas é isso, é dia 7 de dezembro, acho que é 15 horas, se não me engano. Mas eu não vou falar. Melhor. Enfim, depois procurem no meu perfil no Instagram. E é isso, esse disco, voltando a falar do Atlântico Negro, acho que é um disco muito importante para mim, né? De falar dessa minha história, da minha narrativa sobre ser negro no Brasil. E eu quero ver essa música. E a música não tem a música Atlântico Negro, é o nome do disco. Não, mas eu quero ver essa música, que dá essa narrativa que você fala. Não, então, o disco, ele é muito diverso, assim,
tem desde coisas assim, como por exemplo, tem uma música que chama Cativeiro de Aiá, e vem o Nego Paturi, são 2 músicas em uma, que é de uma manifestação de rua, um teatro de rua de Acupe, né, o Recôncavo Baiano, né, Santo Amaro, que foi o Marcelo que me apresentou, e a gente fez um arranjo meio que tem muita percussividade, mas ao mesmo tempo tem umas viagens assim harmônicas, meio hermetiano, assim, né? E tem isso, mas ao mesmo tempo tem Ávida, e tem uma balada minha que chama Nonada, parceria minha com o Daniel Medina, e tem um tema instrumental super encrenca do Marcelo, tudo, Cobra, né? Coral e tal. Tem um samba que eu fiz que chama O Mulu, que é letra e música minha que eu também fiz na quarentena, eu compus muito na quarentena. Então é um disco falar muito... Falar em O Mulu na quarentena era necessário. Não pode dizer assim, é só samba, é só MPB, é um disco cultura brasileira. Tem umas coisas bonitas também do Luizinho do Gege, é um cara também fantástico, que tem um grupo chamado Agui Davi do Gege. É uma orquestra de percussão, um negócio inacreditável. Caramba. Eles lançaram um disco pela Rocinante também. E o Luizinho me convidou para participar, que foi uma coisa tão deslumbrante da minha vida, gente. Agora, dia 14 de novembro, eu cantei no Aliança Global. Caramba! E aí foi com o Agui Davi, eu participando do show deles, né? Aí eu cantei Navio Negreiro, que é uma música do Luizinho. Cantei o Cativeiro de Aiá, e vem o Nego Paturia. E cantei Ilê de Luz, que é uma música do Suca, que é um compositor do Ilê Aie, né? Que eu gravei no meu 4º disco. O meu disco chama Dama de Espadas, né? E eu canto no disco com bateria e voz. Caraca. E muito o Irá Bueno, que é um baterista que eu adoro, assim, que ele explora muito os graves da bateria tocando, né? Mas assim, tocar essa música pra uma plateia assim, enorme, num palcão, num evento desse, assim, com uma orquestra de percussão. Caramba. Incrível, incrível. Chorar, né? Nossa, foi muito, eu tive que segurar, assim, foi muito forte. E esse disco que você está lançando agora, ele tem clipe, tem videoclipe? Alguma música tem clipe? Ainda não. Tem uns teasers e um doc que deve sair. Desculpa, sobre a gravação, que foi muito forte, né? Foi uma coisa muito forte. Tem uma coisa, essa música que eu falei, Nonada, é uma balada, a gente gravou voz e piano ao vivo, né? Tudo foi ao vivo. E aí, na hora que a gente começou a gravar, começou a chover, uma chuva muito forte, torrencial, sabe? E aí o som começou a vazar no micro, não tinha como gravar. Até que gente, vamos embora gravar. Aí tem o som no fundo, assim, você ouve o som da chuva, né? Então teve essas coisas, assim, mágicas, sabe, no disco, assim, um disco muito... Algumas coisas inesperadas, né? É, que a gente foi, sei lá, deixando entrar essas coisas vivas mesmo, né? Na sonoridade do disco, né? Estamos muito... Mas acho que um clipe, né? Eu quero um clipe. Poderíamos fazer. Né? O que foi, Rafael? Tô falando a gente tá falando de coisa inesperada, tá falando de cruzamento, tô pedindo pro Gabriel abrir a porta pro mestre chegar aqui também junto com a gente. Marquinhos Oswaldo Cruz tá chegando na área, então a gente foi pedir para ele poder quebrar esse galho. Eu ia perguntar com relação à música, você falou que tem várias parcerias nesse trabalho novo. Uhum. São quantas músicas ao todo no trabalho e quantas pessoas envolvidas assim em composição, gravação, porque a gente precisa saber também do tamanho, da dimensão desse... Eu não sei ao certo as músicas, porque a quantidade de músicas, porque tem algumas músicas que são uma ligada à outra, né? Ah, tá. Mas tem o Luizinho do Gege, eu gravei Navio Negreiro e Oxum, tem duas músicas com o mesmo nome. E tem o Marcelo Galter, que eu gravei Cobra Coral, e Um Baobá e Eu, que é uma parceria dele com o Silvio Fraga, que é um incrível, compositor incrível, e Thiago Amude é outro maravilhoso. E tem músicas minhas, né? Tem O Mulu, que é só minha, tem Seca Tatu, que é só minha, tem essa parceria com a Yara Renault, Ávida, tem uma com o Daniel Medina, que é o Nonada. Tem uma música do Milton Nascimento, que eu falo de Atlântico Negro, não tem como o Milton Nascimento. Milton é o meu arquétipo. O Thiago Amude aqui me disse isso, que é o meu arquétipo, né? E tem também... O que mais? Aí, essa música chama Trastevere, é
É uma música que tá no Minas, aquele disco do Milton. Sim, uma sim. música do Milton em parceria com o Ronaldo Bastos. Acho que de outros compositores, acho que é só o Cativeiro de Aiá, que eu falei que é tradicional, do Nego Fugido, esse teatro de rua, né, do Recôncavo Baiano. Essa do Milton e a música que é do Marcelo, Thiago e Silvio. E é isso, acho que é um disco que tem muita música minha e tá muito, muito vivo, assim, muito... de você nesse Tem muito disco. de mim, sim. Muito improviso, muita coisa que a gente ensaiou bastante, né? Tipo, acho que fizemos 2 séries de uma semana a cada ensaio, né? Tipo, muita coisa, assim, muito viva mesmo. E eu tinha essa ideia, assim, um pouco de a gente vai chegar lá com tudo muito, de uma certa forma, mais introduzido, assim, sabe? Quando a coisa tá muito dentro da gente. E no final das contas foi tão vivo que a gente chegou lá e muita coisa mudou, sabe? De mudar arranjo, de mudar Na hora, tocada, sim. Caraca. No improviso, né? Foi muito forte isso. Não, essa da chuva eu já fiquei curioso pra ouvir, né? cara. Já tá, Eu já fiquei curioso pra ouvir. Tem mais Já- uma aí pra fechar, pra gente fechar com chave de ouro? Tu também explora, né? Ela Eu pergunta se ela vai pagar queria. cachê, pergunta se ela vai. Eu queria uma assim Não. que você ache. Então, a gente vai Tudo é lançar, bom, né? vou dar, eu não sei nem se eu podia falar isso, mas eu vou falar. Ah, não pode. Caramba, a gente já chega assim. É porque vai sair hoje, hein? Pensa Olha, nisso. A gente fez um compacto. Então tem músicas que não saíram no álbum completo, mas vão sair no compacto. Então, Taratá, que é uma... É tradicional, que foi uma adaptação da Clementina de Jesus. E Atratá, então foi uma brincadeira, um jogo de palavras, né? Que é uma música da Tânia Maria. E Taratá eu fiz, eu e o Reinaldo Boaventura, voz e percussão, ficou muito lindo. E o Jarina, que é essa música que eu vou fazer agora. Jarina é uma pedra vegetal, um caroço que quando a fruta amadurece vira uma pedra. E eu soube dessa fruta através do Tiago de Mello, poeta amazonense. Caramba. Eu passei por uma situação. Eu estava atravessando o túnel, voltando de um estágio, fazia licenciatura em música na Unirio e morava em Copacabana. Aí eu fui a pé andando no túnel, e um cara veio com uma bicicleta e puxou meu vestido. Rasgou o vestido, assim. E começou a me xingar, que eu não vou dizer aqui os xingamentos, mas todos xingamentos muito misóginos. Gente, que absurdo. E aí, nesse dia, eu tinha uma reunião com o Thiago de Mello, porque eu ia fazer um show eu tenho um disco só com músicas do Manduca, que o compositor já falecido, filho dele. E eu ia participar de um show do Thiago de Mello, que é filho do Thiago de Mello. Esse que faz parte do Selva Lírica, Sim. né? A gente chama de Thiagão ele. E a gente ia fazer um jantar, assim, para receber. O pai dele tinha 90 e tantos anos já. E quando eu cheguei na casa dele, eu quase não fui, porque eu fiquei muito traumatizada com esse episódio, né? Então eu tava chorando muito o dia inteiro. Então, ele veio com esse colar com a Jarina, aí botou no meu pescoço. Aí falou assim, essa aqui é uma pedra vegetal, é isso que eu contei. Essa pedra, os índios usam muito para ritos de passagem ou situações de risco, ou vai para caça ou alguma coisa perigosa e tal. Então, se você passar por uma situação ruim ou perigosa na sua vida, usa sempre isso, pega essa pedra, esfrega na mão, pede. Cara, no dia que aconteceu a parada comigo, cara, eu fiquei tão impressionada com aquilo. Você me fala onde é que eu essa pedra. Eu queria falar uma pedra muito comum na Amazônia, né? Então, tipo, agora há pouco tempo eu fui a Manaus, que minha irmã tá morando lá. E aí eu até comprei um colar que às vezes eles vendem estilizada, né? E às vezes vendem a pedra mesmo. Ela tem uma cor meio de marfim, assim. Depois ela vai, com o tempo ela escurece um pouco e fica marrom claro, assim. Mas é muito dessas histórias, né? Então, Jarina, a letra é da Camila Farias e a música é minha. Nossa. Vamos lá, então. Depois dessa história. Vamos lá, então, agora eu quero ver essa música. Eu queria falar uma última coisa. Você pode falar o que você quiser, Pode querido. falar o que você quiser. Porque, assim, pensar assim, papo de subúrbio... Eu queria muito lembrar da minha tia, Nesita. Que é minha tia
morava em Vista Alegre e eu tenho muito uma memória de ir na casa dela no final do ano. Ela morava no sobrado, a gente subia a escada. Eu lembro da primeira vez, eu tenho essa lembrança, eu era muito criança. Eu cheguei e eu vi a música no talo, né? A gente só ouvia a música altão. Aí tava tocando A Minha Alegria Atravessou o Mar. A primeira vez que eu ouvi esse samba, e era aquela gravação do Caetano, então... Aí, cara, foi na casa da minha tia, muita coisa, primeira vez. E a minha tia era cantora. Paterna ou materna? Paterna, era irmã do meu pai. E muito dessa coisa, assim... São tantas coisas, a minha vivência também em Campo Grande, porque eu nasci em Campo Grande e morei pouco tempo lá. Mas eu ia quase toda semana, ou quase todo mês, porque a família da minha mãe toda morava lá, parte da família do meu pai também. Então, essa coisa da família também, acho que queria muito colocar aqui como isso é muito importante para mim. Num programa como esse não tinha como não falar. É um elemento da nossa suburbanidade desassociável, né? A família ampliada, estendida, que vai além. Eu acho interessante que no subúrbio musical, todo mundo é tio, né? Tinha essa questão, Marquinhos, quando a gente ia trabalhar, minha mãe falava, ó, a tia vai tomar conta de você, mas não era minha tia de sangue, era tia da vida dali. Então a gente tem esses laços fortes. Era da tia mesmo. Não, mas eu quero ouvir isso, pelo amor de Deus. Depois de uma história dessa. Eu vou tentar lembrar aqui. Vamos lá. Essa é Jarina, música minha com a Camila Farias. A fruta quando amadurece, o caroço vira pedra, de semente consciente e singela artesania. A pedra não apodrece, a pedra se fortalece, se modifica e transmuta. O caroço abraça a fibra, a raiz se multiplica, guarda o que é essencial. Dentro do caroço, depois de roer todo o osso, mora a nobreza e a graça dessa pedra coração. Sem mais nenhuma coraça, só sobra o que é carcaça, amor, pureza e poder. A jarina perde a casca, fica fina, doa a carne pra poder se conceber. A fruta quando amadurece, o caroço vira pedra, de semente consciente e singela artesania. A pedra não apodrece, a pedra se fortalece, se modifica e transmuta. O caroço abraça a fibra, a raiz se multiplica, guarda o que é essencial. E lá dentro do caroço, depois de roer todo o osso, mora a nobreza e a graça dessa pedra coração. Sem mais nenhuma coraça, só sobra o que é carcaça, amor, pureza e poder. A jarina perde a casca, fica fina, doa a carne pra poder se conceber.
Caraca, Gente, maravilhosa. muito bom, cara. Não, e isso que ela chegou aqui dizendo que tinha muito tempo que ela não tocava, não pega no violão tem muito tempo, Tem não que sei comprar como é que esse vai violão. ser isso. Caraca, letra, não, essa letra não é tua, a Não. música é tua, a letra é da... Camila Farias. Nossa, a voz é dela, muito né? bacana. Não, tudo é dela, a interpretação, a voz, o show nosso. Você tem que pagar um cachê alto, hein, menino? Olha só, coisa boa. A Camila, inclusive, é uma boa Ó. convidada, porque podia vir aqui. Ela Ó. não é, ela é Olha, paraibana. você. Poxa. Mas E você vê que essa música tem um quê de lá do Nordeste, né? Também, né? totalmente. Cara, mas a nossa herança suburbana, ela tem um pé, né, nessa ponte migratória nordestina fundamental. Que Assim, sai de lá várias minha- músicas maravilhosas, né? a minha família praticamente toda é nordestina e se a gente for contabilizar no subúrbio a formação nordestina que a gente tem é muito forte, né? A tradição nordestina no subúrbio, a tradição afrodiaspórica, a tradição de imigrantes portugueses, ibéricos, pobres também é muito forte. A gente está falando de um lugar de encontros, né? De conexões de culturais fundamentais e é isso que você falou que reflete na tua musicalidade. Eu não tenho muita informação de Nordeste na minha família. Não. Minha família é Minas, né? Mas o Nordeste é, tipo, na tá minha veia, formação, assim, é base total, assim. Base das principais influências na minha vida, né? Essa música é muito Gil, né? Eu acho, Janina. Assim, uma música... É, você vê Tem que uma ela influência ela do tem Gil. ela tem uma influência aí que eu não consegui identificar, mas é mais pra lá. Mas Não, pra lá. é. Nordeste, mais pra lá. Totalmente. E o mais pra lá, Norte e eu Nordeste, não quero né? dizer que é mais pra lá não. É mais pra lá de coisa boa, entendeu? E eu acho que tem um negócio do Nordeste, assim, de... Não sei se eu vou cometer uma heresia, mas eu acho realmente que o Nordeste tem uma força, assim, no Brasil, Nossa. assim, de... Muito determinante na cultura brasileira, assim. Eu Se escuto você muito. pensar em todas as áreas da cultura, tem um pé ali do Nordeste, assim, Sim. com uma Com coisa muito importância. boa. E Na literatura, nas artes plásticas, em tudo. No teatro, na música. Né? É muito, 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 muito forte. E a nossa conexão africana principal se estabelece por ali, né? Estabelece a entrada da cultura banto, da cultura iorubá, passam obrigatoriamente pelo nosso Nordeste. Obviamente que o Rio de Janeiro é um grande porto, né, de intercomunicação Exatamente. cultural, mas a gente não pode esquecer de falar de Salvador, de falar da cultura nordestina como um todo, né? Acho que é fundamental mesmo. Na nossa história tem muito essa ponte, né, Rio-Salvador, né, e como até na história do samba isso é muito presente, e eu acho muito curioso como o meu disco, o Atlântico Negro, aconteceu essa ponte de uma forma um pouco casual, porque isso não foi muito pensado, né, mas às vezes eu paro para pensar quando eu vejo o resultado do disco, o resultado estético do disco, sabe, me emociona muito, porque realmente Tá bom. é como foi uma coisa que não foi pensada, tipo, às vezes isso é muito, e geralmente não funciona quando é assim, né? Quando é pensado assim, eu vou fazer um disco só com músicos de Salvador, não sei o que, entende? Quando é uma coisa meio que forjada, e tudo bem, legal, mas assim, aconteceu o encontro o encontro pela música, pela identificação musical e pela identificação pessoal, obviamente, né? Claro. Porque pra mim eu acho que é fundamental. Assim, eu não consigo mais assim fazer música com pessoas que não vibram legal, assim. Não dá pra mim, entendeu? Às vezes até a gente se engana, entendeu? E isso muda com o tempo também, né? Mas eu digo, sabe, eu acho que a identificação, se não acontece nesse grau também, isso não tem como não transmitir na música, no resultado musical, entendeu? Então isso, assim, é um disco que, acima de tudo, eu sinto uma transmissão de amor, assim, muito grande, sabe? E aí aí acontecem mistérios quando a base é essa, né? Porque acho que tem eu acho linda essa ponte Rio. Eu sou mega carioca, né?
totalmente. E você estava falando que eu acho impressionante como o subúrbio é um lugar atrator de cultura, né? Eu estava lembrando do Luiz Gonzaga. Recentemente o Negro Muro pintou no Meyer, né? Assim que vem para o Sudeste fazer o sucesso na década de 50, o Luiz Gonzaga mora em Todos os Santos, no Meyer, de modo geral. Depois vem para a Ilha do Governador também. E é um berço de conexão de Exu, de Pernambuco. Totalmente. Ele foi um cara super importante. Eu não tenho certeza, não posso dizer com certeza, porque é um pouco disso, a gente é alienado da nossa própria história, né? Infelizmente. A gente não tem registros da nossa história, né, negra. Então. Mas eu sei que muito provavelmente a coisa do meu avô passou pelo Luiz Gonzaga, né? Com certeza, né? Homônimo. Meu avô, porque ele era o cara que eu acho que influenciou todo mundo, né? O Djavan fala isso, né? Que um dos pilares da música dele é o Luiz Gonzaga, né? Então, tipo, tem essa coisa da música do Brasil inteiro que teve esse cara como influência fortíssima. Jackson, né? do Pandeiro também. E a gente pode falar de tanta gente que... Você sabe que o meu pai tem uma história com o Luiz Gonzaga? Olha que coisa. E o nome do meu pai é Luiz Gonzaga por causa de São Luís Gonzaga. Minha avó era devota de São Luís Gonzaga. Aí ele tinha um grupo de rock, chamava... Ele teve dois, eram os Deltas e depois os Magníficos. Eu acho que eram os Magníficos. Eles estavam, acho que era na Rádio Nacional, num desses programas de rádio ao vivo. E aí o Gonzaga estava num outro estúdio, eram vários estúdios, às vezes programas que eram... aconteciam, sei lá, acabava um, já, num outro estúdio já começava outro, entendeu? Aí disse que eles começaram a gravar, acho que era a transmissão ao vivo, né? E ele saiu do estúdio e tinha aquelas portas de vidro assim, aí ele parou. Gonzagão, cara. Caramba. Parou, ficou olhando. Meu pai tava cantando Beatles. You don't realize how much I need you. Tava cantando isso. E aí, tipo, que o Gonzagão pirou. E ficou ouvindo até o final. Aí, quando terminou, ele foi falar com meu pai. Falou assim... Caraca! Olha, você não deixa isso... Não deixa nunca a música na sua vida. Olha que doideira isso, entendeu? E ele não tinha... Ele era muito novo, assim. Acho que ele não tinha nem a dimensão de quem era o Gonzagão, sabe? Entendeu? Mas é um pouco como você vê isso que eu tô falando, dessas figuras que a gente não tem, talvez, uma relação direta com o que eles produziram, mas olha a cabeça do cara. Tipo, o cara não tinha preconceito nenhum, né? Tava ouvindo ali um grupo geral ali de Vilieda, ali, tipo, subbairro de Campo Grande, entendeu? Galera, sabe? Zona Oeste do Rio, assim, raiz e, tipo, super, totalmente sem humilde, preconceito de nada, né? De música, de origem, de nada, né? Então, isso é muito bonito. Cara, eu tenho que dizer uma coisa triste, porque papo que é bom acaba relativamente rápido, né? Porque a gente podia ficar conversando a tarde toda. Tem muita coisa boa pra fazer. Inclusive, eu vou pegar várias indicações nas tuas falas, conversando com o teu pai, com esse trabalho que você vai produzir pra ele vir aqui com a gente, né? Tá quase perto disso. Agora ele vai gravar, só falta ele gravar a voz. Mas agora o microfone é dela, pra ela dar o recado que ela quiser. Não, então, só queria agradecer, gente. Tem um recadinho do show, Selva Lírica, dia 7 de dezembro. Fiquem atentos às plataformas da Eleci. Não deixe de seguir, compartilhar. Dá uma moral importante para esse disco novo, Atlântico Negro, trabalho novo. Eu falo disco ainda, só do tempo que a gente fala. Mas desse trabalho novo que está na praça, não deixa de curtir e acompanhar tudo que vai sair, porque dia 7 ela vai dizer horário, local para todo mundo, né? Isso. Hoje, aproveitando aí para dar as divulgações dos amigos também, 7h30 tem show da Gabriele Leite no Rival. Também 7h30 eu vou ter que me dividir, menina, que eu vou de um show pro outro. Tem show da Renata Chiqueto na Casa de Luzia, na Lapa. Queria divulgar meu disco, gente. Ouçam, espalhem nas plataformas, ouçam bastante, vai dar muita visibilidade. Espero que ganhe o mundo. Chama Atlântico Negro, direção musical do Marcelo Galter, arranjos dele também. Leidson Galter no baixo, Marcelo nos pianos, teclados e tal. Reinaldo Boaventura nas percussões, tem participação do Silvio Fraga no coro. Muita música boa, muita negritude, muito improviso, muita vida.
Muita beleza. Muito axé, muita tudo. Muito axé, muito axé. Leci, muito obrigado, querida. Olha, foi um prazer maravilhoso. Já vamos brindar aqui para agradecer. E, cara, sempre que tiver novidade, coisa boa, manda pra gente. Muito obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. E, pô, pra gente que foi uma honra. Ó, isso porque a gente gravou, ó, você que tá aí não sabe que tá no bastidor, já caiu luz aqui na Ilha do Governador, já deu problema em áudio, já fez de tudo. Mas agora tem que ajudar, né? Tem que ajudar, gente. Então, eu acho que nesse momento a principal ajuda é torcer para não faltar luz na Ilha do Governador. Tá? Por favor, gente. Mas quem quiser também compartilhar, seguir junto, é um prazer. Obrigado, gente. A gente volta aqui pra próxima, hein? Valeu, Leci. Pô, que maravilha, cara. Papo muito bom mesmo. E o violão, melhor ainda, cara. Te agradecer demais, cara. Caraca. Obrigada a vocês. Pode cortar? Vamos lá. Vamos